Olá, amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vlog de leitura. Gente, antes de a gente começar a falar sobre livro, só queria dar um mini aviso, que é, esse vlog de leitura, ele foi gravado no começo do ano. Então vocês vão reparar uma certa diferença aí, principalmente no meu cabelo, tá? Que eu tava com a raiz até aqui, agora não tá mais. Enfim, o livro da vez é esse aqui, Escrever Sem Medo, que é um livro de não ficção. Criminoso, quase. Pois é, gente. Foi muito louco ler esse livro e essa nova experiência, porque eu não era uma pessoa que lia muito não ficção. Aliás, eu não lia nada de não ficção, a não ser que fosse, tipo, muito necessário quando era pra faculdade e tudo mais, mas fora isso, nada. Esse aqui foi uma experiência muito diferente. Inclusive, obrigada à Editora Planeta por ter me enviado. Eu amei o livro, foi uma experiência incrível. Esse é o spoiler que eu posso dar pra vocês. Se vocês gostam dos vlogs de leitura, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra assistir mais vídeos como esse. E me segue nas outras redes sociais também pra acompanhar um pouco mais das minhas leituras em tempo real, gente, porque isso aqui eu li tem um tempinho. Mas lá no meu Instagram eu posto na hora pra vocês. Comecei a ler, já tá no Stories. Desculpa a luz que tá meio ruim de barulho, mas vocês sabem como é vlog de leitura, né? Uma coisa bem dia a dia. Inclusive, eu acho que eu não expliquei isso nos outros vlogs, então vou explicar nesse. Eu gravo na hora que eu tô lendo, gente. Então, vocês vão me ver de pijama, sem maquiagem, com o cabelo sujo, com a luz ruim. Porque é vlog, sabe? Então é uma coisa bem dia a dia. E, enfim, um contato que a gente tem um pouco mais direto. Eu achei que eu não teria muito pra falar sobre esse livro, mas eu acho que eu vou ter pra falar, porque eu imaginei que eu só teria coisas pra falar, assim, romance, fantasia e tudo mais. Mas eu acho que em outros gêneros a gente vai conseguir falar sobre também. Tem uma parte aqui que fala que eu achei muito legal. Ela tá falando sobre como, quando você vai escrever um texto, você tem que focar na sua audiência. Então você tem que prestar atenção em, por exemplo, qual é o gênero daquela escrita, para quem é destinado, qual é o público, sabe, daquela escrita, qual é a faixa etária, enfim. E você entender que realmente muda a sua forma de escrever de acordo com o seu público-alvo. E isso é uma coisa que eu sempre falo em relação a livros. Tem muito livro aí muito criticado na internet. Tem algumas áreas que são mais criticadas do que outras. Por exemplo, dark romance é uma área muito criticada. Por exemplo, fanfic, muito criticada também. Mas eu sempre falo que às vezes um texto, ele não é necessariamente ruim. Ele só não é feito pra você, entendeu? Tipo, você não é o público-alvo daquele texto, daquela história. Então é normal que você não vai gostar, entendeu? Porque você não é o público daquilo. Então isso acontece muito, assim, de você ver gente esculachando um livro que você amou. E você fica assim, meu Deus, mas por quê? Mas é essa questão de você ser o público daquela história ou não ser. É fanfic, por exemplo. Gente, eu lia muito fanfic com 13, 14 anos. Eu amava tudo, eu era obcecada. E se eu pegar hoje uma fanfic pra ler, eu acho que eu desmaio de vergonha. Mas com 13 anos eu achava aquilo o máximo e eu amava. Se você entende que naquela época eu era o público daquilo, eu tento sempre mostrar pra vocês mais ou menos quem é o público-alvo de cada livro, pra ficar mais fácil aí quando vocês forem ler alguma coisa. Eu li esse trecho, me veio muito isso na cabeça, porque é muito normal na área de livros da internet, seja no BookTok, seja no Book Instagram, enfim, as book redes. É muito comum que tenha várias pessoas que odeiam um livro que você gosta. Exemplo, Mil Beijos de Garoto. Eu adorei esse livro. E eu conheço meninas que adoraram esse livro também. Mas pessoal tá com hate em cima desse livro. Odeiam, todo mundo odeia esse livro. E mesmo assim, ele é muito amado por algumas pessoas. Público-alvo. Ele é um livro mais meloso, é um livro de drama, de chororô. É um livro que você tem que passar por cima de muita coisa pra você, tipo, entrar na história, porque tem umas red flags que eu não acharia tão legal. Inclusive tem vlog de leitura aqui desse livro, eu comentei muito sobre isso, então eu não vou aprofundar. Mas é um bom exemplo de um livro que quando eu li a primeira vez eu fiquei passada que todo mundo odiou. E quando eu li a segunda vez, que foi no vlog de leitura com vocês, eu consegui entender qual eram os pontos das pessoas que não gostaram. Quando você entende que um livro ele é feito para públicos diferentes, você não fica chateada. Que, ai, eu amei o livro e todo mundo odiou o livro, que triste. Cara, não, tá tudo certo, tá tudo bem, porque provavelmente aquela pessoa não é o público-alvo desse livro, então é ok que ela não vai gostar. Porque senão a gente leva pro coração. A gente fica, como assim você odiou esse livro? Eu ainda levo pro coração, entendeu? Se me falar que odiou Percy Jackson, eu bloqueio de tudo. Sai da minha vida, eu vou te caçar. Eu li 15 páginas, já falei o suficiente para um vídeo inteiro, mas tá tudo bem. Pra quem achou que não teria o que falar, eu tiro água de pedra, entendeu? É isso aí. Sempre tem o que falar, entendeu? Se a gente procurar direitinho, sempre tem. Experimentei esse sneaker de morango, não gostei. Tô comendo pra me jogar fora. Achei muito doce, esquisito, sei lá. Gostei não. Agora, o de limão é meu favorito. Muito melhor que o original, inclusive. Fugir do assunto.
fugir, mas o vlog é meu, eu mostro o que eu quiser. De maracujá é bom também. Eu ia falar que isso é uma leitura que tá me surpreendendo, inclusive, que eu comecei a ler e foi indo super rapidinho, e é um livro mais educativo, né? Vocês podem ver que não tenho muitos. Tirando da minha faculdade, não tem muitos livros educativos. Não é um tipo de livro que eu vou muito atrás. Mas esse daqui eu tô me surpreendendo, tô gostando. Talvez por ser um tema que eu goste, que é uma boa estratégia até pra você mudar um pouco de gêneros, você ir num tema que te interessa muito. Eu tô me surpreendendo muito com esse livro, de uma forma bem positiva. Eu tô tendo muito mais pra falar sobre ele do que eu imaginaria que eu fosse ter. A gente chegou numa parte bem legal. Lendo esse livro, eu tô me encontrando muito como autora. Sempre foi uma vontade minha de escrever um livro, uma história. E eu sempre tive muitas dúvidas e muitos receios. Aparentemente é normal, todo mundo tem isso. Ela fala sobre uma busca constante por originalidade e um medo, assim, de ler outras obras por achar que a gente vai copiar aquela história, ao invés de servir pra inspiração. Ela fala que escrever é ler, não existe escrita sem leitura. E é muito louco, porque eu já tive muito isso, de não querer ler alguns livros, porque eu achava que eu ia acabar copiando a ideia, que a minha história não seria original, mas ao mesmo tempo eu queria ler todos os livros para que eu pudesse me inspirar e ter mais bagagem para colocar no livro também, colocar como história. E aí ela fala que, tipo, o que traz originalidade para suas histórias é a sua perspectiva daquele fato, daquele acontecimento, porque cada um vê o mundo de uma forma, né? A partir disso, você vai criar uma história original, ainda que ela tenha muitos elementos que sejam já, assim, clichês, por exemplo. A sua visão daquele elemento, ela vai dar o toque de originalidade que a sua história precisa. É bem reconfortante, assim. Ela fala muito também que meio que tudo vale a pena ser escrito. Eu, particularmente, tenho muito isso, de dificuldade de pensar numa história. Assim, eu tenho muitas ideias, mas nenhuma eu acho que é boa o suficiente pra se tornar um livro. Eu fico tipo, isso aqui já existe muito, isso aqui já tem muito, isso aqui é muito clichê, isso aqui é muito não sei o quê, isso aqui é muito simples, isso aqui é muito complexo. Ela fala que não tem nada que não vale a pena escrever, e todo texto é válido, basicamente. E que se você ficar buscando o momento, o acontecimento, a história, você nunca vai sair do lugar, você vai acabar só ficar buscando isso, nunca vai estar bom o suficiente, você nunca vai de fato escrever. Eu me senti acolhida. Aí, a gente chega num ponto que tem exercício. O quê? Pois é, também não tava esperando. É pra você procurar um livro da sua escritora favorita, reler 1 ou 2 parágrafos, um trecho curto, e analisar o que tem nesse trecho que tanto te agrada. Pode ser qualquer coisa, desde que chame a sua atenção. E aí você analisa esse momento e, a partir disso, encontrar um objeto ou uma ação nesse momento que te chame a atenção e escrever sobre isso com elementos parecidos com o que você lê. E eu acho que é minha obrigação fazer esse exercício junto com vocês. Eu não vou dizer que é, o meu livro favorito, ou autora favorita, mas é um livro que eu gosto muito e que ele está completamente anotado. Eu não gosto de usar livros que não estão anotados porque eu tenho dificuldade para achar as partes que eu gostei, as partes que me marcaram mais. Então é por isso que eu amo as minhas anotações, porque fica muito fácil de achar as coisas que eu mais gosto nos livros quando eu preciso delas. Incendeia-me. Amo a saga Estilhaça-me e esse é um livro que ainda falta Imagina-me e Aceita-me pra eu terminar. E até o momento esse é o melhor livro da saga pra mim. E eu tenho uma marcação especial aqui em cima, ó, sticker holográfico pra marcar meus capítulos favoritos. Pra quem já leu Incendeia-me, a cena do pager. Eu acho que eu deveria ir num capítulo favorito, né? Sei lá, cara. Reler a cena do pager é muito bom, tá? Encontrar os elementos parece meio difícil. Eu acho que o humor é um elemento muito presente sempre, principalmente vindo do Kenji, né? Mas enfim, sempre tem um humor mais sarcástico que eu amo e é uma coisa que um elemento que eu com certeza quero nas minhas histórias. A nossa autora aqui, ela trabalha com elementos bastante descritivos e eu gosto disso, pra ser sincera. Então, eu acho que descrever bem os sentimentos, as situações, os elementos, sabe? Não extremamente descritivo a ponto de ficar chato, mas usar uma boa descrição. E nesse momento aqui, em especial, é uma cena que a personagem principal, ela tá clicando no botão de um pager pra meio que pedir ajuda. Você consegue sentir a ansiedade que ela tá sentindo. Ela fala que, nossa, quase tinha esquecido do pager. E ela começa a clicar. E aquele clique tranquiliza ela, acalma. Eu vou ler um pedacinho pra vocês entenderem o que eu tô falando. Pressiono várias e várias vezes porque fazer isso me acalma. Porque de alguma maneira me tranquiliza. Clique, clique. Gosto do movimento repetitivo. Clique, clique, clique. Não sei mais o que fazer.
clique. Você sente que ela tá meio ansiosa e que ela tá pressionando aquele botão sem parar o tempo todo. Esse é um elemento muito legal dessa parte. E aí a pessoa que ela tava pedindo ajuda chega, uma simples frase estabiliza tudo. Que ela fala assim, ele está aqui. E aí pronto, você engole a ansiedade no mesmo segundo e parece que tudo se acalma e tudo fica bem. E aí, enfim, é uma cena fantástica. Isso eu vou tentar colocar numa ideia que eu tive de relacionar a chuva e a situação de agora. Era pra observar uma situação, eu tô me auto-observando o que eu estou fazendo. E vou tentar escrever algo assim. Pequeno, tá, gente? Coisa pouca. Gente, seguinte. Eu escrevi um pouquinho inspirado nos elementos que eu falei pra vocês, mas inclusive eu já sei o que teria que ser mudado nesse texto, pelo menos por enquanto. Precisa de contexto, claro, precisa de muito mais história. Foi escrito muito rápido, porque era pra ser uma coisa curtinha, né? Eu não me contive, eu escrevi um tanto a mais pra ser parecido com o que eu vi ali, mas de qualquer forma, se isso fosse de fato, assim, parte de um livro, de um capítulo, ele teria que ser uma história mais extensa, mais bem explicada, com mais detalhes e tudo mais. Mas eu acho que foi uma boa experiência mesmo assim. Eu me inspirei de primeira no ping-ping que tá fazendo da chuva, que eu acho que vocês não vão conseguir ouvir, mas tá uma chuvinha leve, então fica um ping-ping lá embaixo, sabe? Quando eu fui ver, eu tava botando romance e fantasia também, e poderes no meio da história. Mas eu achei legal que foi uma experiência de escrever do zero. Pensar, nossa, tá chovendo e eu vou escrever sobre isso. E minha cabeça foi tomando rumos diferentes. E eu nunca escrevi assim. Geralmente eu tinha uma ideia, basicamente o texto todo na minha cabeça, e eu só colocava no papel melhorado. Mas esse aqui foi surgindo enquanto eu escrevia. Então não é a melhor coisa que eu escrevi, longe disso, muito longe. Mas foi uma experiência interessante, foi legal tentar meio que copiar elementos. Eu vou ler um pouquinho pra vocês verem talvez as semelhanças. Mas esse não é o meu melhor texto, tá? Longe disso, novamente. Foi uma coisa de improviso que eu fiz em poucos minutos. Ah, e eu falei que eu ia me inspirar mais ou menos no que eu tava fazendo também. Então, a inspiração veio disso, mas lógico que a história tá meio sem pé na cabeça, como se fosse retirado de um trecho de um livro que você ainda não leu. Então, não dá pra você entender. Mas foi um exercício. Acho que funcionou para seu propósito. No silêncio da madrugada, as gotas de chuva retumbam em meus ouvidos, me distraindo da tentativa frustrada de escrever uma boa história. Ping, ping. Escreva aquilo que você observa, eles dizem. Eu olho ao redor e tento encontrar inspiração. Mas tudo que eu vejo é a droga do garoto insuportável que fui obrigada a trabalhar junto. Mas quem diabos quer saber sobre aquele cabelo ridículo que ele insiste em passar por entre os dedos o tempo todo? Dá pra parar com isso? Pergunto já irritada. De ser irresistível? Desculpa, mas eu não sei como. Você podia me dar umas olhinhas já que tem mais experiência. Ping, ping, ping. Eu vou matar esse garoto. A única experiência que eu tenho é em atrair problema, porque só isso pra explicar o fato de que você não sai do meu pé. Ping, ping. Ele chega mais perto e me encara tão intensamente que fico convencida que sua vida depende daquele olhar. Verde, frio e desconcertante pra caralho. É quando eu percebo que as gotas pararam de pingar. Em questão de segundos, a janela que nos protegia da chuva fria se estilhaça e a água passa por ela como um tsunami, chegando aos meus pés suspeitamente devagar. O que começo a perguntar enquanto tento juntar as peças, mas o tempo me é roubado quando uma onda de chuva me atinge, molhando tudo ao meu redor e arruinando os meus materiais de trabalho. Tudo menos o imbecil parado na minha frente com cara de vitória. Não. Ping, ping. Não pode ser. Ping. Ele tem o poder de controlar as águas. É claro que tem. Ler uma história pros outros é muito esquisito. Acho que ficou semelhante, assim, em elementos. Eu puxei um Anime Show Lovers do nada, mas essa cena seria uma cena meio que de ação, então ela teria que ter muito mais descrição pra ela ficar envolvente e emocionante. Mas eu fiz pela experiência. Eu achei a experiência muito legal, muito interessante. Eu gostei. Embora eu melhoraria ainda muita coisa nesse texto, mas de fato, se eu fosse ficar trabalhando nele aqui, eu ficaria ainda um bom tempo. Uma coisa que eu acho muito legal nesse livro é que ele propõe vários exercícios de escrita. Eu confesso que bate uma preguicinha de vez em quando de falar, ai, fazer exercício parece coisa de escola, né? Mas, se seu objetivo é começar a escrever, você vai ter que escrever, né? Então eu acho que é uma boa. Eu falei, não, vou viver a experiência completa e vou fazer. Eu não lembro se a gente falou já sobre o segundo capítulo, porque eu dei uma pausinha, mas basicamente a gente tava falando sobre normas, a norma, culta, o que definiria de fato um texto bem escrito, que às vezes a gente precisa adequar o nosso texto ao contexto e não necessariamente vai estar sendo escrito naquela norma culta como a gente conhece, né, daquele português corretinho, porque ele precisa ser adaptado para a situação. Enfim, nem sempre o português
devidamente correto vai ser a melhor forma de você encarar o seu texto, de você contar tal história, porque depende do lugar onde você tá contando, enfim, coisas do tipo. Tem um trechinho que fala assim: não lhe parece curioso que em um universo tão rico de possibilidades, apenas uma, difícil de ser alcançada, é considerada possível? E eu acho que é uma reflexão legal, porque não é o português mais acessível. E por mais que ele seja considerado o correto, são as outras formas mais popularizadas tão erradas assim também? Sendo que a maior parte da nossa comunicação é baseada nelas, nas formas mais populares. Não seria só uma variação do português, não necessariamente errado, mas uma versão mais acessível da nossa própria língua? Ela faz muitas reflexões que eu acho muito legais, e na maioria das vezes tentam quebrar bastante o elitismo nas coisas, que também está presente no português, e é uma coisa que a gente nem percebe às vezes, né? É um livro que não fala só sobre português, sabe? Ele te faz pensar. Cara, muito legal, de verdade. Eu acho que é muito comum você encontrar as pessoas metendo pau em quem fala, diferente do que o que você tá acostumado, ou falando mal de sotaque, botando defeito em tudo. E aqui ela traz uma perspectiva muito diferente, que é uma perspectiva de não julgamento, o que é muito, muito legal. De você entender que as pessoas vivem vidas diferentes, situações diferentes, elas aprendem coisas diferentes, e que o português tem que ser uma coisa acessível pra todo mundo. E que, tipo, as duas coisas podem coexistir, entendeu? Pode ter lá o nosso português completamente certinho, corretinho, gramaticalmente perfeito, e ao mesmo tempo existir o nosso português mais corriqueiro, mais do dia a dia, com mais gírias. A gente não é um robozinho pra falar as coisas perfeitamente corretas. Isso já é um entendimento meu, mas tem muito dessas ideias no livro. Vamos de exercício. Eu não vou ler pra vocês todos os exercícios que eu fizesse nesse vídeo, vai ficar imenso. Ele é justamente pra falar sobre essa obsessão que a gente tem, aquele medo de errar nas palavras, de errar na gramática, de errar no contexto, enfim, de errar em tudo. E esse é um exercício pra gente deixar isso um pouco pra lá. Ela pede pra você discorrer sobre o tema medo, que ela diz que você pode escolher outro, mas eu vou pelo sugerir, tá? Escrever sobre isso por 5 minutos corridos. O objetivo é você só escrever sem parar e sem voltar pra revisar, sem reler o texto, só escrever. E aí ela pede pra depois de algumas horas ou no dia seguinte você reler o texto e analisar a sua escrita. Estamos aqui. Só depois eu percebi que esse ângulo de baixo é um ângulo horrível. Meu Deus, eu fiquei capenga. Mais do que eu já tô. Eu tenho me surpreendido muito com essa ideia de começar a escrever, mesmo sem estar me sentindo inspirada. E mesmo sem ter nenhuma grande ideia em mente, parece que as coisas começam a fluir do nada, assim. Tipo, você pensa 5 minutos e o negócio vai. E é muito doido. Eu sempre achei que eu tinha que escrever só quando eu estivesse super inspirada ou com alguma grande ideia. E não. Aparentemente não. Então isso tá sendo muito surpreendente e muito legal, e muito diferente. Realmente uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer, ou que pudesse funcionar. Tanto que eu fiquei meio com medo, assim, desses exercícios, que eu falando, cara, mas eu vou escrever o quê? Rolou, sabe? Tipo, deu certo, assim. Eu não sei como tá o texto. Eu gostei, tipo, no começo eu percebi que eu tava enchendo a linguiça, assim, porque realmente eu não sabia muito. Só que do meio em diante, as coisas começam a fazer sentido, começa a ficar bom, eu começo a pegar um pouco do meu estilo de escrita e começa a ficar legal. Do final eu já gostei bastante. Lógico que sempre uma coisa que precisa ser aperfeiçoada e lida e relida até eu achar que tá bem bom, mas eu gostei da ideia crua e do que foi feito. Também aconteceu uma coisa que eu senti uma vontade louca de olhar o que eu tinha escrito antes. É muito difícil escrever sem reler o que você já escreveu, porque você não sabe se as coisas vão fazer sentido, se vai ter nexo, se não vai ter. Então é uma experiência muito doida. E eu me peguei olhando a outra frase, a frase anterior que eu tinha escrito, e eu fiquei tipo, ai meu Deus, não pode. É bem mais divertido do que parece, tá? Eu não tava muito animada assim pra fazer, tava com um pouquinho de medo. Mas foi bem legal. Gente, eu acabei de terminar uma parte, um subcapítulo que eu amei muito, porque é bem feminista. Esse livro tem várias ideias feministas, já me ganhou nessa parte. Ela tava comentando sobre o masculino genérico, que é aquele lance de colocar palavras masculinas pra generalizar, entendeu? Pra se referir tanto a homens quanto a mulheres. E eu gosto que ela deixa as ideias dela bem sugestivas, ela não impõe um certo ou errado, ela só coloca uma reflexão pra você chegar na sua própria conclusão. O que é comentado é que as pessoas costumam justificar o uso de palavras masculinas como um genérico
dizendo que são palavras, como ela diz, não marcadas, que seria uma palavra que não tem gênero. Ou seja, o gênero, na verdade, só se manifesta nas palavras femininas. Mas, quando se trata de alguns assuntos, se usa um feminino genérico ao invés do masculino, o que não faria sentido, já que só o feminino seria relacionado ao gênero. Em alguns textos, você vai encontrar o uso predominante do masculino genérico, e quando se trata de determinados assuntos, ela deu o exemplo de mencionar a profissão de enfermagem, você vai perceber que eles vão usar um feminino genérico ao invés do masculino genérico, que é considerado correto. E ela te deixa, é um dos exercícios, inclusive, e ela deixa um questionamento, assim, do porquê isso aconteceria e qual o papel desse uso no texto. E aí, eu vou falar opinião minha, né? Ela não escreveu isso, mas fica subentendido, pelo menos pra mim, o que eu entendo dessa parte. Tanto ela deu um exemplo de uma obra que foi escrita totalmente com feminino genérico e foi barrada em várias editoras e tudo mais. E pra mim, pelo que eu entendo, as justificativas para ser usado só o masculino genérico, nunca o feminino genérico, são completamente fajutas, contraditórias e facilmente desmentidas. Uma desculpa para continuar fazendo as coisas dessa forma e não dar espaço para mudança e não dar espaço de voz pro gênero feminino da mesma forma que se faz no gênero masculino, porque se de fato o gênero só se destacasse a partir das palavras femininas e o masculino fosse de fato genérico, por que ia ter esse uso no mesmo texto dos dois? E na minha opinião, é uma forma clara de demonstrar um preconceito, porque só é usado o feminino genérico quando se trata de profissões que são consideradas ainda como coisa de mulher. Você vê isso na enfermagem, por exemplo, como ela citou aqui, mas profissões de estética, profissões da moda, de beleza. E eu achei o exemplo dela cirúrgico, porque quando se trata de enfermeira, é sempre mulher. Mas quando é médico, aí já é homem. Jana Viscardi, eu já te amo. Eu achei muito legal a linha de raciocínio dela, é muito parecida com o que eu penso. Eu tô me surpreendendo tanto com esse livro, vocês não têm ideia, gente. Nunca imaginei, de verdade. Sei que eu já falei isso 20 vezes, mas é porque é muito real. Cada coisa que eu leio, eu me surpreendo mais. Nossa, muito bizarro. Eu pensei que ia ter que fazer um esforço muito grande pra gostar de verdade desse livro. Eu descobri uma outra personalidade minha, que é uma personalidade que lê livros de não ficção. Meu Deus, que crime. Pois é. Tem outra razão pela qual eu tô amando esse livro, é que, como eu falei pra vocês, ele tem muito esse negócio de exercícios sugeridos pela autora, que é muito legal. E vários deles te propõem a ler uma história que você gosta e observar certos detalhes que estão sendo discutidos no capítulo. E basicamente eu tô amando porque toda hora é hora de reler os meus momentos favoritos de Incendeia-me. Eu já li umas 3 vezes. E fico muito feliz, porque eu tenho partes muito favoritas, eu amo esse livro. E eu fico tipo, hora de ler Incendeia-me de novo. Muito legal, tô me divertindo. Foi isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei muito, 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 muito. Depois eu vou dar mais detalhes pra vocês do que eu achei do livro num geral. Fazer uma review mais detalhadazinha nas redes sociais. Vai estar lá no Instagram e no TikTok. Quem não me segue ainda, já me segue lá, porque se eu ainda não tiver postado, eu vou postar em breve. Mas, resumidamente, eu gostei muito. Foi uma experiência muito diferente, mas foi muito boa. Eu achei o livro incrível. Eu gostei muito das ideias da autora. São muito parecidas com as coisas que eu penso. Então, eu achei o livro muito reconfortante. Mas como eu falei, a review bem completinha com detalhes sai nas minhas redes sociais. É isso, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve no canal pra assistir mais vídeos como esse. E é isso, mega beijo, até a próxima. Tchau!